Saudação de paz a todos. Sejam muito bem-vindos a este canal, nosso canal, que ele pode ser um pouquinho seu também. Se inscrevendo aí, faça a sua inscrição. Se você quer ser abençoado com uma palavra de Deus para a sua vida, se inscreva no nosso canal. Se você quer que outras pessoas sejam alcançadas, se inscrevam no nosso canal. E se você puder abençoar a minha vida, se inscreva no nosso canal, que Deus vai com certeza abençoar a sua vida ricamente. Compartilhe, deixe o seu like e que possamos divulgar a palavra de Deus através desta ferramenta muito boa de falarmos do Evangelho, de falarmos da salvação que há em Cristo Jesus. No livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 1 e no versículo 15, eu quero ler com você aí. Se você puder acompanhar com a sua Bíblia, seja ela impressa, seja ela através do aplicativo. Livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, diz o seguinte: E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós vemos que aqui o Evangelho de Marcos, ele mostra... Marcos é um evangelho um tanto que mais resumido, tanto que ele já começa, ainda no capítulo 1, já mostra aqui o chamado dos primeiros discípulos, né? Nós vemos que Jesus já começando a pregar, então Marcos ele traz uma narrativa mais resumida, né, do Evangelho de Cristo. E este Marcos é aquele que andou com Paulo nas viagens missionárias, e é o Marcos Paulo, ou João Marcos, perdão, João Marcos, que recebe o Evangelho basicamente através de Paulo, que também recebeu através de Lucas, que também foi contemporâneo dele. Nós vemos que aqui Jesus ele começa o seu ministério, diz no versículo 14, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. E nós vemos basicamente que Jesus ele começa pregando, demonstrando dois critérios para que alguém pudesse ingressar no reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Não existe homem e nem mulher, não existe nenhum ser humano na face da terra que não tenha pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Logo, todos precisam de arrependimento, porque se todos pecaram, todos precisam de arrependimento. E nós vemos que Jesus ele deixa aqui os dois critérios para que alguém possa entrar no reino de Deus, fazer parte desse reino de Deus que não é físico, mas é um reino espiritual, é um reino onde Cristo está reinando, é um reino onde nós não somos levados nós não somos levados pelo conceito do mundo, nós não somos levados pelo pensamento do mundo. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 4, que adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós estamos num reino onde o nosso rei, quem governa, é Jesus Cristo. E para entrar nesse reino, você precisa desses dois critérios que Jesus deixou aqui. Ele diz que é necessário se arrepender e crer. Qualquer pessoa pode se arrepender. Jesus não falou nada que não fosse possível para uma pessoa fazer. Qualquer um pode se arrepender e qualquer um pode crer no Evangelho de Cristo. Então você precisa se arrepender dos seus pecados. E o que é interessante é que muitas vezes aqueles que estão na igreja, os cristãos entendem essa passagem como algo, como um fato. Eu me arrependi dos meus pecados e criei em Jesus Cristo. Mas Jesus ele deixa claro ao longo da sua palavra que o arrependimento, se eu vivo não mais uma vida de pecado, mas não vivo a prática do pecado, mas eu sou sujeito ao pecado, ou seja, eu ainda vou pecar, mas eu não estou mais dominado pelo pecado. Como a Bíblia diz, filhinhos, tenho-vos dito essas coisas para que não pequeis, mas se pecardes,
temos um advogado perante o Pai. Então, o arrependimento e a fé, eles são necessários na nossa vida diariamente, porque nós não somos perfeitos, estamos cada dia melhorando, mas nós ainda pecamos, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Não somos dominados pelo pecado, mas somos sujeitos a ele. E a nossa fé em Jesus, ela cada dia ela vai se aperfeiçoando, ela cada dia vai aumentando. E à medida também que nós lemos a sua palavra, Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então está aí uma forma de você aumentar a sua fé no Senhor. Não é simplesmente ou somente você orando e pedindo fé, mas é lendo a palavra de Deus. Então, leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e você com certeza terá sua fé aumentada mais e mais. E também a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17, Jesus na sua oração, ele faz um pedido ao Pai. Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a nossa vida de santidade, ou seja, deixando cada dia deixando para trás o pecado e avançando para uma vida de santificação, de arrependimento, está totalmente ligada a nós nos voltarmos para a palavra de Deus e que nós possamos, nesse dia, colocar a palavra de Deus em nossa vida e viver ela na prática. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.